Sejam bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Tema geral: Evangelho de João, Palavra, Vida e Edificação. Mensagem de número 9. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Leitura da Bíblia. João, capítulo 10, versículos de 19 até 42. Depois que o Senhor Jesus disse para os que estavam ali que Ele era a porta das ovelhas e que Ele era o bom pastor da vida pelas ovelhas. E as suas ovelhas Ele conhece as suas ovelhas e elas também conhecem a Ele. E depois de dito tudo isso, versículo 19, já entrando para a mensagem de hoje: por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio, enlouqueceu, porque o ouvis? E outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Quer dizer, os judeus que estavam ali em volta, eles não conseguiam compreender o que Jesus falava. Aí, irmãos, quem anda na carne, Romanos capítulo 8, Romanos 8, versículos de 5 a 8, diz o quê? Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Quer dizer, eles eram pessoas carnais e os seus pensamentos eram carnais, se inclinavam para as coisas carnais, eles não conseguiam entender as coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, se nós colocarmos a nossa mente na carne, é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não importa se você tenta fazer bondade, um bom homem, mas se você estiver na esfera da carne, os seus pensamentos vão estar na esfera da carne, e o resultado não é bom, não pode agradar a Deus. Por isso, irmãos, a arma de Paulo com relação aos que andam na carne, isso está em Efésios 6, 17. Senhor Jesus, Efésios 6, 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Todas as armas, toda a armadura descrita em Efésios capítulo 6, ela tem apenas uma arma ofensiva. Essa arma é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, para lutar contra Satanás, lutar contra o reino das trevas, ele domina as pessoas que foram envenenados pela árvore do conhecimento do bem e do mal, andam na carne, na esfera do homem natural,
não tem outro jeito de ajudar essas pessoas senão lutar pela espada do Espírito. Por isso Paulo, ele não perdia tempo em 1 Coríntios capítulo 2. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem e de sabedoria. Irmãos, não adianta você usar uma linguagem, super refinada, ou você falar palavras de sabedoria humana, você não conseguirá vencer contra aqueles que andam na carne. Por isso Paulo disse: decidi nada saber entre vós, senão a Cristo Jesus e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. Irmãos, não adianta você usar sabedoria, persuasão, ferramenta humana, recursos humanos para lutar por Deus, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Se nós usarmos como arma a sabedoria humana, persuasão de linguagem, nós não conseguiremos obter o resultado correto. O resultado correto é que a palavra tem que produzir a fé no poder de Deus. Então, para levar a cabo o seu ministério, o apóstolo Paulo, ele disse que rejeitava as coisas, está em 2 Coríntios capítulo 4. Ele diz o seguinte: pelo que tendo esse ministério, versículo 1, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia. Irmão, não adianta usar de astúcia humana, nem adulterando a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que sair pura. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Assim era o apóstolo Paulo. Ele não usava de ostentação de linguagem, de sabedoria humana, mas ele recomendava a todos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Tudo que ele falava, abria sua boca, a verdade era manifesta. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Irmãos, aqui existe uma luta, não sei se vocês estão percebendo, existe uma luta. Jesus estava ali tentando fazer com que os judeus, os líderes dos judeus, entendessem as suas palavras que vinham da parte de Deus. Ele era o enviado de Deus. A intenção dele era dar vida eterna para o homem. Quem cresce nele teria vida eterna, mas estava muito difícil. Havia uma luta ali, e nessa luta o Deus desse século cegou o entendimento dos que estavam ali com Jesus. Os judeus estavam cegos. Por isso, irmãos, Paulo, ele diz em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 2: sim, eu vos rogo
que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia, da nossa luta, não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Irmão, o que são as fortalezas? As fortalezas, em grego, eu não sei a pronúncia correta, tá? É o churoma, que significa o quê? Fortaleza, destruir fortalezas. Essa palavra significa castelo de argumentos e raciocínios para fortalecer a sua opinião. Quer dizer, todo homem natural tem uma opinião, e ele constrói uma fortaleza, constrói um castelo, né? Esse castelo é construído com seus argumentos, com seus raciocínios, para dar apoio, suporte para a sua opinião. Vocês entenderam? Essas são as fortalezas. Mas as armas da milícia de Paulo são poderosas em Deus, são capazes de destruir esses castelos de argumentos e de raciocínios que suportam a opinião natural, anulando sofismas. Sofismas em grego aqui, logismos. Logismos é a lógica humana, razão, pensamento. Irmãos, nós construímos, todo homem natural tem esse hábito de construir um castelo, né? Usando os seus argumentos, os seus raciocínios para sustentar a sua opinião, é ou não é? Quando duas pessoas começam a discutir, você está cheio de argumentos, você está cheio de raciocínios para poder sustentar a sua opinião. Em segundo lugar, você tem sofismas. Que quer dizer isso? Você então usa a sua lógica humana, a sua razão, o seu pensamento, né, como uma fortaleza. Ninguém mais consegue atingir você. Não é assim? Quando você briga com sua esposa, quando você briga com seu marido, às vezes geralmente, irmãos, problemas na vida conjugal começam por uma coisa tão corriqueira, não é isso? Uma coisa insignificante, certo? O marido chegou em casa, a mulher não veio nem recepcionar, estava ocupada na cozinha, né? E quando o marido chega na cozinha, olha e nem dá um alô, certo? Pronto. Aí já começa a cair a casa. Aí o marido diz: eu cheguei em casa cansado de trabalho, você nem vem me recepcionar, nem dizer um alô, não é isso? Aí a esposa fala: você não está vendo que eu estou ocupado, fazendo um jantar para você? Eu tenho que cuidar das crianças, eu tenho que limpar as coisas, sujeira que o cachorro fez, eu tenho que fazer tanta coisa, você não ajuda? Pronto, aí você sabe que não tem mais fim, né? Você tem experiência, não tem? Tá. Aí então cada um vira as costas para o outro, e quanto mais o marido pensa: mas essa minha mulher não tem jeito, como é que ela pode fazer isso comigo? Ela já fez outra vez assim. Aí você começa a construir um castelo de razão, argumentos, não é isso? Raciocínios, e começa a subir, e a mulher por sua vez também: meu marido não me ajuda em nada, só reclama, e vai também levantando um castelo, não é isso? Você imagina só quando os dois castelos estiverem lá em cima, um não enxerga mais o outro,
só enxerga a razão do outro. Um está cheio de razão, outro também está cheio de razão. Imagina na vida da igreja, a gente servia uns com os outros, no meio do castelo. Irmãos, Satanás dá risada. O reino das trevas vence toda vez. Cristo não consegue reinar mais. Por isso, irmãos, as armas da nossa milícia, nossa luta, são poderosas em Deus, para destruir fortalezas e anulando nós sofismas, derrubar cada razão, cada argumento, cada lógica. Não é isso? Ainda tem mais. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. O que é essa altivez aqui? Em grego é hypsoma. O que é isso? A estrutura é uma estrutura elevada para proteção. Isso quem faz a guerra, quem tem, os militares conhecem muito bem isso. Para proteger uma área estratégica, levanta-se alguma coisa elevada para proteção, não é isso? Irmãos, você tem certamente muita coisa para proteger o seu ego. Tem ou não tem? Você levanta altivez, o seu orgulho, não é isso? O seu ego tem que ser protegido por uma estrutura elevada para ninguém atingir você. Irmão, todo mundo protege o seu ego. Já percebeu isso? Todo mundo se esconde atrás de uma estrutura elevada para ninguém atingir o seu ego. O amor próprio, ninguém quer ser ferido no seu orgulho próprio. É ou não é? Mas Deus quer derrubar isso. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. O pensamento seu estava dentro dessa fortaleza. Você era uma presa, você era um cativo, no cativeiro do seu argumento, da sua razão, não é isso? Agora, a palavra de Deus é poderosa e chega para derrubar esse castelo, derrubar essa estrutura elevada que protege o seu ego, e ele vai cativar o seu pensamento para ser cativo a Cristo, né? Ele quer cativar o teu pensamento à obediência de Cristo. Ó Senhor Jesus, uma vez, irmãos, obedecendo a Cristo, irmãos, não há mais problema. O ego está na cruz. Os nossos argumentos foram destruídos. As nossas razões foram destruídas. Irmãos, aí o marido e a mulher se reconciliam. Entre os irmãos que tiveram problema na hora de servir ao Senhor, também se reconciliam. Porque todos tiveram seu pensamento levados à obediência de Cristo. Por isso, estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Então, irmãos, quando nós obedecemos totalmente a Cristo, enchendo-nos com a palavra, pela imersão na palavra, né, derrubando todo o castelo, né, que protege o nosso ego, o nosso pensamento, e, irmão, nós vamos obedecer a Cristo. Quando nós obedecemos a Cristo, Cristo encabeçará a sua igreja. Quando Cristo conseguir encabeçar a sua igreja, né, aqui diz, ele estará pronto então para Deus punir toda a desobediência, uma vez completa a nossa submissão. Ó Senhor Jesus. O problema todo, irmãos, por que Satanás tem tanta fortaleza em nós? Porque o diabo, ele tem
tanto terreno em nós para lutar contra Jesus. Jesus queria salvar aquele povo, Jesus queria dar vida eterna para aquele povo, mas só encontrou resistências, só encontrou fortalezas, só encontrou castelos, não é? Porque, irmãos, o problema aconteceu em Gênesis 3, eu já li várias vezes, quando a serpente enganou Eva com a sua astúcia, né? Convencendo-a a ter desejo, né, de ter a mesma capacidade de Deus, porque a serpente é muito sutil, disse: Deus não quer que você coma, porque se você comer, você será como Deus, você terá uma capacidade que Deus quer, Deus tem. Quem não quer ter isso? Como Deus, conhecedores do bem e do mal. Irmãos, isso é mentira. Esse conhecimento do bem e do mal, irmãos, não é a verdade, é falso. Ó Senhor Jesus, então fez com que eles comessem da árvore do conhecimento, os olhos se abriram. Irmãos, esses olhos se abrirem não é uma coisa boa. Esses olhos se abriram, irmãos, são os olhos da razão, os olhos do ego, são os olhos do argumento. Irmãos, esses olhos estão fazendo estrago. Esses olhos abertos estão fazendo estrago, porque Jesus não consegue curar a cegueira dos judeus. Eles falaram que estavam vendo, então Jesus, já que está vendo, então vocês continuam nos seus pecados, eu não consigo salvar vocês. Ó Senhor Jesus. Por isso, irmão, 2 Coríntios 11, versículo 3: mas receio, assim como a serpente enganou a Eva, também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Irmãos, o veneno entrou quando Eva deu ao seu marido, ambos comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. O veneno do diabo entrou e corrompeu a mente do homem e apartou o homem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Cristo veio aqui na terra trazendo palavra de vida, palavras que dariam a vida eterna para aqueles judeus, mas os judeus estavam com a mente corrompida, não tinham mais simplicidade e pureza com relação a Cristo para ouvir a sua palavra. Irmãos, e hoje, você está conseguindo ouvir? Por isso, irmãos, eu já li várias vezes 1 Coríntios 2, versículo 14, diz: por isso o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Vamos voltar para João capítulo 10. Eu espero que vocês estejam entendendo essa pequena introdução. Essa introdução, eu quero que vocês vejam, no meio dessas discussões dos judeus com Jesus, não conseguindo aceitar a palavra de Jesus, né? Parecia que estavam falando línguas diferentes. Irmão, sabe o que é isso? É uma luta de reinos. Jesus veio, né, para dar vida para o homem, e essa vida eterna levaria o homem ao reino de Deus. Não foi isso que ele falou para Nicodemos? Jesus falou para Nicodemos: se alguém nascer, né, da água e do Espírito, entrará no reino de Deus. Quem nascer do alto verá o reino de Deus. Então, irmãos, a questão é reino, é uma luta de reino. Por que os judeus não conseguiam ver? Porque o Deus desse século cegou-lhes os olhos, não querem que eles vejam. Ele não quer deixar que saiam do império das trevas, o reino das trevas. Então, não sei se vocês percebem, está ali uma luta de reinos, uma luta de reinos. É isso que eu quero que vocês entendam. Bom, aí vou para o versículo 22. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era
inverno. A festa da dedicação não fazia parte daquelas 7 festas que eu apresentei para vocês nas mensagens anteriores. Que festa é essa? Festa da dedicação. Então vou ler uma nota de rodapé da versão Restauração, que diz assim: festa da dedicação do ano 17 a.C. a 168 anos de Cristo. Opa. Tem alguma coisa errada aqui, peraí. Antíoco Epifânio, rei da Síria, invadiu Jerusalém e pilhou o templo. Invadiu Jerusalém e saqueou o templo. Além disso, no dia 25 de dezembro do ano 168 a.C., ele sacrificou uma porca no altar do templo e erigiu uma imagem dentro do templo, profanando e danificando assim o templo. 3 anos mais tarde, no ano de 165 a.C., Judas Macabeu, valente de Judá, purificou e restaurou o altar e o templo. Então ele estabeleceu o dia 25 de dezembro, que seria o dia em que o altar e o templo foram profanados. Então ele estabeleceu esse dia como o início de uma festa sagrada que teria 8 dias consecutivos de regozijo para celebrar a façanha da purificação e restauração do altar e do templo. Essa festa sagrada é a festa da dedicação mencionada aqui. Então, só para vocês entenderem, isso aí na época, né, do Judas Macabeu, né, que ele entrou e purificou, limpou o templo daquela profanação. E era inverno, versículo 23. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Irmãos, que é esse pórtico de Salomão? Quem sabe? Porque era um lugar que Jesus costumava, né? Era um lugar onde os irmãos dos primeiros tempos costumavam reunir-se. Por exemplo, em Atos capítulo 3, versículo 11. 3:11. 3:11. Apegando-se a ele, a Pedro e João, e todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Pórtico de Salomão. E também capítulo 5, versículo 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Então, o que é o pórtico de Salomão? O pórtico é uma estrutura, né, grande, tá, de sustentação da estrutura de cobertura, pórtico. E pórtico de Salomão era um espaço coberto na entrada do templo, semelhante ao nosso foyer, o saguão. Entenderam? Vamos supor que aqui dentro seja o templo. E o templo não é qualquer um que pode entrar. Os sacerdotes que serviam o templo podiam entrar. Então o povo ficava do lado de fora. Então ali era o saguão, e o saguão era muito grande, né? Era um lugar muito grande. Ali então, né, Jesus, né, frequentava ali, e os irmãos da igreja primitiva
reuniam-se nesse espaço, né, nesse saguão da entrada do templo, tá bom? É como se fosse um saguão da entrada de um auditório como este. Então foi ali, só para vocês entenderem, foi ali que eles, né, rodearam-no, versículo 24, rodearam-no, pois, os judeus, e o interpelaram: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Ora, Jesus já falou tantas vezes, e eles não conseguiam crer, não conseguiam aceitar. Aí eles encostaram Jesus na parede. Finalmente, né, você tem que nos dizer, você é ou não é o Cristo? Respondeu-lhe Jesus: já vou-lo disse, e não credes. Eu já falei, vocês não creram. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Quer dizer, tudo que eu faço aqui, são as obras que eu faço em nome do Pai. E essas mesmas obras dão testemunho de que eu sou enviado de Deus. E vocês não creem, tá? E por outro lado, irmãos, Jesus não usurpou a autoria das obras. Os irmãos entenderam? As obras que Jesus fazia eram da autoria do Pai. Todos aqueles milagres, todos aqueles sinais, de fazer o cego ver, de fazer, né, curar o paralítico de 38 anos, enfermo, essas obras são o Pai quem faz, e o Pai quem faz por meio de mim. Por isso, vocês têm que crer que eu sou enviado de Deus, eu sou o Cristo. E eles não conseguiam crer. Ó Senhor Jesus. Aí então, irmãos, versículo 26: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Ó Senhor Jesus. Aqui está uma virada. Talvez você faz uma leitura aqui, você não percebe. Irmãos, aqui está o divisor de águas. Jesus veio primeiro aos judeus. Jesus deu prioridade para que eles recebessem o Senhor, que eles recebessem a vida eterna. E por várias tentativas, insistência de Jesus, eles continuam não crendo, com sinais e mais milagres. Eles continuam não crendo. Se eles não creram, ou porque não são as suas ovelhas. Vocês estão entendendo? A partir deste momento, irmãos, a partir desse momento, praticamente Jesus, irmãos, se desligou. Jesus agora vai procurar as suas ovelhas, tá? Vocês vão entender agora. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Como é que você sabe que são ovelhas do Senhor? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, ouvem a palavra, amam a palavra, têm apreço pela palavra, dormem ouvindo a palavra, acordam ouvindo a palavra, fazem imersão da palavra, fazem transcrição da palavra. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. O Senhor conhece você, e elas me seguem. Quem segue o Senhor? Quem segue a palavra? Quem pratica a palavra? Irmãos, essas são as ovelhas do Senhor. A partir de agora, já que os judeus rejeitaram, Jesus falou: agora eu vou procurar as minhas ovelhas. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Ó Senhor Jesus, que segurança,
o Senhor disse, né, eu vou falar para vocês, tá? O Senhor disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Vocês estão na minha mão, diz Jesus. Irmão, nós estamos na mão de Jesus. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Não só você está na mão de Jesus, do Senhor Jesus, você está na mão do Pai, na mão de Deus, e ninguém pode arrebatar, porque eu e o Pai somos um. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então, quem são esses que seguem? São os que amam a palavra, conhecem a voz do Senhor, fazem a imersão da palavra, inculcam a palavra no coração. Esses são os que o Pai concedeu, deu ao Filho. São esses que foram mencionados já. Eu faço questão de ler João 6, versículo 44. Ali diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Irmãos, essas ovelhas são esses que o Pai trouxe para Jesus cuidar. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Ensinados como, irmãos? Lá em Deuteronômio 8, ensinados por Deus, inculcando a palavra no coração. Irmãos, portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Por isso, irmãos, é uma luta de reinos. Como é que o Senhor tira você do reino de Satanás? Quando você se torna aquele que se confessa um cego, quer ser curado. Você é um paralítico de 38, como um paralítico de 38 anos, e você quer ser curado. Irmãos, o Senhor vem e cura você, e você pode até ser expulso pelos fariseus, mas o Senhor te traz para o seu rebanho, tá? Ó Senhor Jesus. Versículo, João 6 ainda, versículo 65. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Ninguém chega até Jesus se o Pai não disser: esse vai, esse está concedido. Irmãos, graças ao Senhor, se você está aqui seguindo a Jesus, é porque o Pai concedeu você para o Jesus. João 17, versículo 6. Quem são esses? Pai, manifestei teu nome aos homens que me deste do mundo. Você faz parte desses homens que o Pai deu para o Filho do mundo? Eu quero ser um desses. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Você tem guardado a palavra? Você ama a palavra? Faz imersão, inculca a palavra no coração. Aqui diz: eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti, tudo vem de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. Irmão, toda a palavra profética que nós recebemos vem do Pai, né?
e eles as receberam. Vocês receberam? Eu só estou verificando se vocês são esses, tá? E eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Ó Senhor Jesus, e por eles eu rogo. Eu não rogo pelo mundo, mas rogo por aqueles que me deste, porque são teus. Jesus não rogou pelo mundo, mas rogou por você. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, né? Para que eles sejam um como nós. Irmãos, o desejo que o Senhor, esses que o Senhor separou, as suas ovelhas, irmão, nós sejamos um. Não haja divisão entre nós, não haja concorrência, não haja ciúmes, inveja, não, haja só amor. Então sejamos um, né? Que mais? Onde eu estou? Me perdi aqui. Estamos no 12, né? É isso. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me desse, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura, que é Judas Iscariotes, certo? Então, irmãos, aqui está se referindo dos 12, né? Que quando Jesus perguntou no capítulo 6, vocês também querem ir embora? Aí Pedro falou assim: para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Só que alguns versículos mais adiante, ali, João, o autor do Evangelho, explica que Judas Iscariotes iria trair Jesus. Então, dentre esses que são de Jesus, Judas não fazia parte. Então não eram 12, eram 11, tá? Vamos lá. Mas agora vou para junto de ti. Isto falo no mundo, para que eles tenham meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou. Você foi expulso pelos fariseus? O mundo odeia você? Porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Nosso Senhor não é do mundo, nós também não somos. O mundo odiou a Jesus, o mundo também nos odeia. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Você não é desse mundo. Não ame o mundo nem as coisas que há no mundo. Não somos do mundo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Irmãos, a palavra nos santifica, a verdade nos santifica. Estamos sendo santificados. Irmãos, olha só quanto cuidado Jesus tem por esses. Ele orou tanto tempo ao Pai por esses. E quem são esses, irmão? Aparentemente são esses 11, mas nesses 11 estão incluídos eu e você. Não rogo somente por estes. Por quê? Né? Por que eu disse que não são só os 11? Você e eu estamos incluídos, por causa do versículo 20. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que
o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu vou explicar melhor ainda quando chegarmos nesse capítulo, tá? Aqui só faço uma leitura para vocês terem uma ideia. E eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Quem são esses? Quem são esses? Para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Chega, não vou continuar lendo, vocês sabem do que eu estou falando. Ó Senhor Jesus. Irmãos, é maravilhoso, não é isso? Vamos voltar lá para João 10. Senhor Jesus. Então, versículo 29, já li, né? Aí, versículo 31. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Irmãos, o que é isso? O que é isso? Jesus dando todas as oportunidades para os judeus pudessem receber a vida eterna, receber a sua palavra e sair do reino de Satanás, entrar para o reino de Deus, mas eles eram controlados pelo diabo, porque eles estavam, a fonte deles era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí Jesus disse-lhes: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai, por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: não é por boa obra que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Aí replicou-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar. Então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis tu blasfemas, porque declarei, sou filho de Deus? Irmão, será que os judeus que dizem conhecer tanto as Escrituras, os fariseus que dizem são especialistas nas Escrituras, eles não sabem ver que nas profecias sobre Jesus, quando viesse, ele era o Filho de Deus? Quando Cristo viesse na terra, ele seria chamado de Filho do Altíssimo? Será que eles não leram a Escritura? Não? Ó Senhor Jesus. Então, Isaías 9, versículo 6. Ó Senhor Jesus. É uma luta de reinos, está difícil, está difícil. Versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Vocês perceberam que aqui fala de um menino? Um menino nos nasceu, e um menino que nasceu de uma virgem, e um filho que é o Filho do Altíssimo, Filho de Deus. E imediatamente esse versículo leva para o governo. Irmãos, o problema está no governo. Jesus veio aqui na terra trazendo primeiramente o Evangelho para os judeus, é para trazer o reino de Deus para eles. Mas eles eram governados por Satanás, eram governados pelo diabo, que era o pai da mentira, porque eles ainda viviam
governados pela árvore do conhecimento do bem e do mal, é certo ou errado. Então, eles foram cegados, seus olhos foram cegados pelo Deus desse século, para que eles não conseguirem ver o que Jesus queria fazer com ele, queria trazer para eles, certo? Então, irmãos, é uma luta de reinos, mas Jesus não vai sair disso derrotado, não. Ele vai achar um povo dele, ele vai estabelecer o seu reino, não é isso? O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Deus vai fazer isso. Por maior resistência que Satanás tenha provocado dentre os judeus, Deus vai fazer isto. Deus está cumprindo isso nos nossos dias. Ó Senhor Jesus, um menino se nos nasceu. Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Mateus 1:23. Ele quer ser o rei, quer governar. Ó Senhor Jesus, estamos aqui para fazê-lo rei. 1:23. Eis que a virgem conceberá e darás à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Em Lucas capítulo 1, quando profetizaram sobre Jesus, capítulo 1, versículo 31, quando o anjo Gabriel foi até Nazaré de Galileia e fez uma visita a Maria, a virgem, que estava desposada a José, e esse anjo Gabriel chegou a ela e disse: alegra-te muito, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Jesus veio para assumir esse reino. E o diabo criando resistência por meio dos judeus. Quem vai vencer? Quem vencerá essa luta? Ó Senhor Jesus. Salmo 82.
versículos 6 a 8. Eu disse: sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens, morrereis, e como qualquer dos príncipes, haveis de sucumbir. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. Irmãos, nós homens, nós somos criados em Gênesis 2, versículo 7. Ali diz que Deus fez o homem do pó da terra e soprou-lhe o fôlego de vida, nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, irmãos, o homem na verdade foi criado pelo sopro de Deus, e esse Deus é o Deus eterno, está na dimensão da eternidade. Nesse sentido, irmãos, nós somos deuses, porque tanto o nosso espírito como a nossa alma são eternos, porque veio do sopro de Deus, do Deus eterno. Eclesiastes 3, versículo 11, que diz? Eclesiastes 3:11: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Irmãos, nós temos algo eterno já no nosso espírito e na nossa alma. Sabia disso? Nós somos deuses. Nesse sentido, somos deuses. No entanto, faltava que o próprio Deus pudesse gerar um filho dentro do nosso espírito. E Jesus disse isso para Nicodemos: importa-te nascer do alto. O seu espírito foi criado pelo sopro do Deus eterno, mas agora você precisa crer em Jesus para receber o que? Essa vida eterna, para você nascer do alto. Então, irmãos, nesse sentido, no primeiro sentido, nós somos deuses, mas por outro lado, para sermos filhos de Deus, nós precisamos receber a vida de Deus, tá? E um dia, irmãos, quando todo homem morrer, por isso eu li Eclesiastes 12, versículo 7, ali diz: quando o corpo do homem morrer, o pó voltará à terra como o era, e o espírito voltará para Deus que o deu. Irmãos, o homem foi criado como um Deus, mas faltava receber a vida de Deus no novo nascimento, tá? Então, é necessário o homem nascer do Espírito, né, para ser governado pelo Espírito. Irmão, como Jesus vai estabelecer seu reino aqui na terra? Como Jesus vai estabelecer o seu governo aqui na terra? Como? Fazendo você nascer do Espírito. Você não percebeu isso ainda? Então vamos voltar lá para João 3. Queria evitar de ler, mas vamos lá, vale a pena. João 3. João 3. Versículo 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não nascer do alto, não pode ver o reino de Deus. Depois, no versículo 5, respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Irmãos, Deus criou você como um Deus, pelo sopro do Deus eterno, mas falta um passo. Esse próximo passo, irmãos, é entrar no reino de Deus.
Como você vai entrar no reino de Deus? Tem que nascer de novo. E como nascer de novo? Tem que crer em Jesus. Você tem que nascer do alto. Aí se você, versículo 6, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Irmão, quando você nasceu do alto, você creu em Jesus, você nasceu do Espírito, você não percebeu que a partir desse momento você faz parte do reino de Deus. O que significa fazer parte do reino de Deus? Quem sabe? Você passa a ser governado por Deus. O governo se estabeleceu em você. Por isso, irmãos, então ele disse aqui: não te admires eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Aí no versículo 8 ele já entra: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, você não sabe de onde vem, nem para onde vai, porque assim é todo o que é nascido do Espírito. Quer dizer, quem é nascido do Espírito, irmãos, não é mais dono do seu nariz. Quem é nascido do Espírito, irmãos, não mais obedece à árvore do conhecimento do bem e do mal. Quem é nascido do Espírito, irmão, não anda mais na carne. Quem é nascido do Espírito, irmãos, anda segundo o Espírito. Você está em outro governo, você está em outro reino. Ó Senhor Jesus. Por isso que Salmo 2, nós já lemos Salmo 2. O objetivo de Deus, versículo 6: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me diz: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Irmãos, a vontade de Deus é estabelecer Cristo como rei e estabelecer Ele como o que reina, o verdadeiro rei de Judá, verdadeiro rei da casa de Davi. E o seu reino será para todos sempre. Então os judeus cegados pelo Deus desse século eram usados para frustrar o plano de Deus, para fazer Cristo reinar sobre a terra. Procuravam prendê-lo e até matá-lo. Irmãos, eu vou fazer questão de voltar para Isaías 9 ali. Eu acho que eu não enfatizei suficientemente. Não sei se vocês entenderam. Aqui a ênfase está no reino, a ênfase está no governo, tá? Eu vou ler de novo, você coloca ênfase no reino e no governo, tá bom? Porque o menino não nasceu. Por que o menino nasceu de uma virgem? Um filho se nos deu. Por que Deus nos deu o Filho do Altíssimo? O governo está sobre os seus ombros. A vinda de Jesus, irmãos, é para Ele carregar um governo. Deus quer pôr nos seus ombros o governo do reino de Deus. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Irmão, quem é maravilhoso? É o nosso Deus. Senhor Jesus é maravilhoso. Ele faz coisas maravilhosas. No nosso meio, irmãos, só fez coisas maravilhosas. Ele é um maravilhoso conselheiro. Irmão, quem é conselheiro de Deus? Só Deus mesmo pode ser conselheiro dele. Então ele é um maravilhoso conselheiro. Ele é o Deus forte. De um lado ele é um menino, mas por outro lado ele é um Deus forte. Por um lado ele é um filho, mas por outro lado ele é o Pai da eternidade. Ele também é o príncipe da paz. Quando ele governar, irmãos, haverá justiça, haverá juízo. E um governo que tem justiça e juízo, o resultado desse governo, irmãos, é paz. Ele é o príncipe da paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim.
Estamos aqui trabalhando, irmãos, para Cristo assumir o seu governo e que seu governo aumente. Aumente em cada membro do corpo de Cristo. Aumente em cada um de nós, por meio da imersão da palavra, por meio de inculcar a palavra no coração. Cristo está enchendo, irmão, cada vazio do nosso ser com a realidade de Deus. Assim, Ele está de fato encabeçando-nos. O governo está aumentando em nós e por meio de nós nas ruas, pregando o evangelho do reino, ganhando mais pessoas para Ele. Ó Senhor Jesus, venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. Irmãos, isso é definitivo, vai acontecer, vai estabelecer, né, essa justiça e juízo para sempre. Irmãos, quem vai fazer isso? O zelo do Senhor. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Irmão, melhor você vir para o time vencedor. O time vencedor é o time onde está o zelo do Senhor. Ele vai fazer isso. Ó Senhor Jesus. Então vamos terminar lá em João 10. Senhor Jesus. Versículo 39. Nesse ponto, não sei se eu li 38, versículo 37: se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se faço, não me credes. Crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai, né? Irmãos, João 14, diz assim, versículo 10: não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Né? E quando, né, Jesus disse no versículo 6, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí o versículo 8, Filipe falou, e replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus ficou chateado, porque Jesus disse Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Irmãos, os judeus não imaginavam que Jesus e o Pai eram um. Quem estava falando com ele era Jesus, mas era o próprio Pai falando com ele através de Jesus. Olha quanta ofensa, quanta blasfêmia contra Jesus, né? Ó Senhor Jesus. Então vamos continuar. 39. Nesse ponto procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. Novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. Onde que é esse lugar além do Jordão? Eu já tinha lido uma vez que Jesus se retirou para um outro lugar chamado Betânia. Não é o Betânia perto de Jerusalém. Essa Betânia ficava ao lado leste do Rio do Jordão, tá? Então é onde João batizava, era exatamente esse lugar. Jesus se retirou, né, do templo, ele se retirou para do outro lado do Jordão, tá? E iam muitos ter com ele e diziam: realmente João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste era verdade. Aí versículo 42, irmãos, é interessante. Aqui diz: e muitos ali creram nele. Muitos ali creram nele. Irmãos, Jesus então deixa o templo e se retira para o lado leste do Jordão. Era
uma indicação. É isso que eu quero deixar vocês claro. Se você não ler, não tiver a revelação, não tiver a luz, você vai ler aqui e você não vai perceber. Irmãos, quando Jesus fala aqui quando fala assim, novamente se retirou para além do Jordão, quer dizer, onde Jesus estava falando com eles, Jesus estava falando no templo, no pórtico de Salomão. Estou certo ou não? Jesus não estava conversando com ele no pórtico de Salomão, que eu falei que era como o foyer aqui fora, né? Jesus conversava com ele, e agora Jesus se retirou do templo, e foi para onde? Foi para do outro lado do Jordão. Sabe o que significa isso espiritualmente? Você faz ideia? Jesus finalmente rompeu com os judeus, rompeu com os líderes judeus. Jesus fez tudo, falou no meio deles, não é isso? Se humilhou, repetiu, insistiu, mas eles insistiam na sua cegueira. Eles eram guiados pelo Deus desse mundo que cegou os seus olhos. Irmãos, eles não conseguiram aceitar Jesus. Então Jesus foi para onde, irmão? Jesus foi para onde? Jesus foi procurar os que realmente os que querem recebê-lo. Jesus, a partir de agora, ele vai procurar as ovelhas. E aqui já estão as primeiras aqui, ó. E muitos ali creram nele. Muitos ali creram nele. Por isso, irmãos, a partir do capítulo 11, capítulo 12, você vai ver que Jesus não estava mais discutindo com os judeus. Jesus estava no ambiente de uma família, né, que ama Jesus. Estava ali no ambiente das pessoas que tinham apreço pela palavra de Jesus. Irmão, Jesus mudou de rumo, foi buscar agora as suas ovelhas. Ó Senhor Jesus, por isso, irmão, eu espero que eu e você sejamos esses que o Pai trouxe para o Filho para cuidar, e esses são as suas ovelhas que ouvem a sua voz e o seguem. São essas ovelhas, irmãos, que conhecem o seu pastor. E nós, irmãos, queremos seguir esse pastor até o final da nossa vida, até fazê-lo rei. Nós estamos aqui trabalhando para que aumente o seu governo, que o reinado de Cristo comece aqui, irmãos, e não tenha fim nunca mais. Jesus é o Senhor, amém.